Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, diz assim: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O Senhor Deus deu uma missão para o profeta Elias, que ele deveria ungir três pessoas. Um seria Azael, sobre rei, sobre a Síria. Outro, Jeú, rei sobre Israel. E o profeta Eliseu, como profeta em seu lugar. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Tem muitas pessoas que são homens de Deus, que estão em posição de liderança, que pregam a palavra, e muitas das vezes ela tem levantado pessoas para o ministério que não tem chamado. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser um peso na obra. Essa pessoa vai ser um peso no ministério. Porque imagine, ela foi levantada, por exemplo, para ser um pastor, e ela não tem um chamado, porque Deus não ungiu essa pessoa. Deus não capacitou essa pessoa para isso. O chamado dela não é esse. Vai ser um peso. Vai ser muito frustrante. A pessoa não vai se realizar porque ela está fora do seu chamado. E a igreja também vai sentir. Então a gente tem que ter muito cuidado e devemos ser sensíveis à voz de Deus e levantar pessoas que realmente tenham unção para aquilo. E para isto, nós devemos buscar a Deus e ter discernimento. Se a gente buscar a sabedoria de Deus e o discernimento e ter uma percepção espiritual, nós vamos perceber qual é a vocação dela. Nós precisamos colocar essa pessoa no seu devido lugar, no seu devido chamado, porque senão vai atrapalhar a obra. Vai ter problemas na obra de Deus, vai ter problema na igreja, vai ter problema entre os irmãos. Vocês estão entendendo? E isso acontece muito. Tem muitos que têm o título de pastor e não é pastor. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Não quer dizer, oh, irmão, não é só porque a pessoa prega que ela tem chamado para ser pastor. Todos podem pregar. Agora, chamado é uma outra coisa. Cada um tem o seu chamado. E todo chamado, todo dom que Deus deu é importante. E um precisa do outro. Mas, infelizmente, o que nós temos visto, principalmente nos dias de hoje, muitos dizendo assim, você é um apóstolo, até unge a pessoa, sendo que Deus não ungiu. Ah, você é um profeta. E muita gente, às vezes, se intitulando isto. Não é nem uma outra pessoa que vem e fala, ela mesmo se intitula. Olha que coisa séria. Aí, por isso que surgem os escândalos, por isso que tem muitas pessoas que estão frustradas com a igreja e outras coisas mais. Pessoas decepcionadas. E é muito triste. Então a pessoa precisa ocupar o seu lugar, o seu chamado, o seu ministério. Agora precisa ver se a pessoa vai ser humilde para querer e reconhecer que ela não tem chamado para aquilo. Porque quando ela tem chamado, o dom flui. A pessoa gosta de fazer aquilo, ela se realiza em fazer aquilo. Aquilo para ela não é chato, não é pesado. Porque é o dom dela. Exerça o dom que Deus te deu. Reconheça se você não tem a unção para aquilo. Não ocupe esse lugar que é de outro. Você precisa ocupar o seu espaço
Você precisa fluir no seu dom. Você vai ver o resultado que você vai ter. Eu sou limitado, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. O profeta Elias teve discernimento e foi e obedeceu a Deus e ungiu a quem Deus chamou. Deus confirma através dos homens quem tem chamado. Essa é a palavra que Ele colocou no meu coração. Fique na vontade, no propósito de Deus e no chamado de Deus. Deus te ilumine, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar aqui, eu me lembrei de um fato, de um pastor que estava ganhando muitas almas para Jesus, e um político chegou e falou para ele assim, ó, você deveria ser candidato, você ia ganhar. Sabe o que ele disse? Deus não me chamou para isso. O maior chamado é esse aqui, ó. Eu não vou me rebaixar, eu não vou me diminuir. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem gente que vai dizer que você tem um chamado para certa coisa, sendo que você já está exercendo o seu. Cuidado, não se engane. Fique no chamado que Deus te deu. Sentir de Deus. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe. Fique na paz.